Muito boa tarde a todas e todos. Nós temos o privilégio de receber hoje no Projeto Métricas o professor Carlos Henrique de Brito Cruz, que dentro de poucos minutos dará início à sua apresentação. Nessas frases do professor Brito, que nos brinda com a sua presença e mais tarde com suas reflexões, nós temos três frases que identificam a cultura do Brito. A reverência à ciência, mas também a humildade diante dos desafios, a comparação que ele adquiriu ao longo de quase 40 anos de dedicação, mas especialmente entre a reitoria da Unicamp e as várias funções que ele ocupou na FAPESP, essa capacidade de comparar a nossa realidade no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, com o que acontece no mundo exterior. E hoje, como vice-presidente da Elsevier, ainda mais essa capacidade. E, finalmente, a compreensão que o Brasil vem de longe, enfrentando uma evolução demográfica absolutamente extraordinária e que temos sido capazes, ao longo de 6 décadas, de construir um sistema de ciência e tecnologia repleto de desafios, mas que somos capazes de dar respostas, como foi o caso durante a crise sanitária que começou em 2020. O professor Brito Cruz nasceu no Rio de Janeiro, ele formado pelo ITA, ele fez seu mestrado e doutorado na Unicamp, atuou em laboratórios nos Estados Unidos, onde ele adquiriu essa enorme sensibilidade para a interface entre a ciência e a inovação, passando pela tecnologia. Foi professor titular da Unicamp, foi reitor da Unicamp, presidente da FAPESP e diretor científico. Isso cobre quase todo um período de 1996 até 2020, portanto, essa transição de milênio que ele não só participou, mas foi um grande ator dessa construção de futuro. Brito, muito obrigado. Em nome de todos os presentes, a palavra é sua. Muito obrigado, Jacques. Muito obrigado pela gentilíssima apresentação e pelo convite para fazer essa apresentação aqui sobre uso responsável de métricas em universidades. O professor Jacques me pediu para, antes de começar a apresentação, eu usar, acho que 5 minutos ou 4 minutos para contar a vocês sobre o professor Jacques escolhe umas palavras boas para escrever para vocês os milestones da minha vida. Então, eu vou fazer isso. Quer dizer, olha, eu acho que talvez o primeiro ponto muito decisivo para mim, eu só vou falar umas 3 ou 4 pontos, mas um deles foi quando eu estava no colégio e eu gostava de física e das aulas de física, e eu estava no 3º colegial e queria escolher qual vestibular fazer. E eu achava que eu ia fazer o vestibular de física. E eu fui perguntar para o meu professor, um excelente professor que tinha lá no colégio, Dante Alighieri, o professor Wilson Tucci. Ele fazia aula de noite para nós na casa de alguns colegas. Íamos 5 ou 6 para aprender sobre relatividade, física quântica, física atômica, etc. E eu perguntei para ele que eu queria ser físico experimental, que vestibular que ele achava que eu devia fazer. Ele falou para mim: Brito, se você quer ser físico experimental, que era uma coisa que eu sabia, porque eu era encarregado de trocar lâmpadas em casa, então, para ser físico experimental, me disse o Tucci, em vez de estudar física na Unicamp ou na USP, vá estudar engenharia de eletrônica no ITA, porque lá você vai aprender física, como eles aprendem na USP e na Unicamp, mais matemática do que eles aprendem na USP e na Unicamp, e ainda de quebra vai aprender eletrônica, instrumentação e equipamentos. E eu fiz o que o Tucci me falou, e até hoje eu sou muito agradecido a ele, porque ele me apontou um caminho que só me ajudou a minha vida inteira, até hoje. Então, esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto foi quando o período que eu trabalhei na Unicamp como aluno de pós-graduação e depois como professor,
e onde eu tive a chance de me envolver com atividades da política acadêmica. Eu fui vice-presidente da Unicamp, Associação dos Docentes da Unicamp, numa época em que o professor Hernan era o vice-presidente da Associação dos Docentes da USP, cujo presidente era o Ernesto Hamburger. Era um outro tipo de associação de docentes que tinha naquela época. E foi uma experiência excelente para mim, porque eu aprendi sobre a universidade. Como é que funciona, por que é difícil fazer as coisas, como é que faz para contornar as dificuldades. Depois, a outra experiência fundamental para mim foi trabalhar por quase 2 anos nos Bell Laboratories da AT&T, porque lá eu vi... o lugar era a meca da física experimental naquela época. E aí era um ambiente espetacular, com as pessoas que conversavam na hora do almoço, na máquina de café e assim por diante. Uma coisa que ajudava a gente a se desenvolver por competição, por colaboração, tudo somado. Era realmente um ambiente especial, quer dizer, um ambiente onde era bom para aprender e para fazer coisas. Na verdade, as pessoas falam que a universidade é uma torre de marfim, mas eu digo, olha, a única torre de marfim que eu já vi na minha vida era os Bell Laboratories, onde você podia fazer a pesquisa que você quisesse, não tinha que explicar demais para que era. O que o meu chefe falou olha, você resolve o que você vai fazer, desde que você seja o primeiro ou segundo melhor do mundo em fazer essa coisa aí, nós estamos satisfeitos. E aí tinha todas as condições materiais e as condições intelectuais de colaboração para aprender, para realizar, e foi bom. Eu consegui realizar um laser de pulsos ultracurtos, que durante 10 anos era o melhor que tinha no mundo. Certo? E dava para fazer todo tipo de experiência e descobrir coisas. Quando você tem um instrumento que ninguém tem, você descobre um monte de coisa, porque você vai achando aquelas coisas. E a outra coisa muito importante que eu aprendi nos laboratórios Bell é, na física experimental, como usar fita durex e cola no laboratório. Porque, de novo, é dessas coisas de idealização, que a gente está no Brasil e nunca foi para lá, e você lê o paper e você pensa, ali eles têm uma coisa de $100 mil, tem não sei o quê. Nossa, no laboratório 80% dos espelhos eram pregados com cola tudo ou com aquela fita durex de dupla face para funcionar, coisa que às vezes na Unicamp a gente ficava pensando, como é que nós vamos prender isso direito e não sei o quê. Quer dizer, a história de ir dentro do laboratório, né, é quando você aprende que aquilo que você lê no paper que diz "the sample was carefully handled", significa aquela que só caiu no chão 2 vezes, mas ninguém pisou em cima. Não é aquela que foi feita num laboratório de classe 10.000 e etc. E o último elemento de experiência é em gestão acadêmica, onde também eu trabalhei, achei extremamente interessante, aprendi, fiz coisas como diretor do Instituto de Física da Unicamp, pró-reitor de pesquisa da Unicamp, reitor da Unicamp, presidente da FAPESP e os 15 anos na diretoria científica que me permitiram... Olha, eu me diverti ali. Espero que eu tenha feito boas coisas para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no estado de São Paulo, mas eu gostei de estar ali, de ter a oportunidade de conviver com aquelas pessoas inteligentíssimas que tem ali nas coordenações e etc. Então, esse é o sumário da minha vida, Jacques. Muito obrigado pela oportunidade. Então, o tema do qual eu vou falar é esse, sobre o uso responsável de indicadores. E eu vou começar a falar, quer dizer, eu quero falar aqui sobre como é que dados e indicadores podem ajudar as universidades e podem ajudar financiadores de pesquisa e pesquisadores nas suas atividades. E também quero falar que tem riscos quando a gente utiliza indicadores de maneira equivocada, certo? A gente não deve fazer essas comparações no Brasil de atualmente, né? Mas eu vou fazer. Esses indicadores e os dados são que nem revólver. Você pode fazer coisa ruim, você pode fazer coisa boa.
quais são as principais lacunas na disponibilidade e uso de dados e indicadores no Brasil? E como é que essas lacunas poderiam ser supridas e como é que as instituições poderiam trabalhar para isso? E eu começo destacando duas citações que eu gosto bastante. Uma é o Charles Babbage, que foi a pessoa que, em 1832, fez a primeira tentativa de fazer um computador mecânico. E ele dizia que os erros que resultam da falta de fatos são muito mais numerosos e muito mais duráveis do que aqueles erros que resultam de fazer raciocínio ruim sobre dado bom. Então, isso é uma coisa boa de ter em mente, tá certo? O dado bom é um caminho, mas se a gente fizer o raciocínio ruim, vai acontecer alguma coisa ruim. Mas, por outro lado, sem ter os fatos, sem ter os dados bons, é muito difícil a gente acertar. E o Donald Campbell, esse escocês, fez aquilo que ficou sendo chamado Campbell's Law, que dizia ele que toda vez que algum indicador social quantitativo é usado para orientar decisões, e isso é tornado explícito e visível, esse indicador vai ser sujeito a pressões para ser corrompido e vão acabar sendo corrompidos. Quer dizer, as pessoas acham um jeito de obter o máximo naquele indicador sem fazer aquele objetivo, aquele resultado que se pretendia. É só, em geral, uma questão de tempo. É uma coisa que a gente vê em muitos setores e vê no setor acadêmico também acontecer. Dizia o Campbell que é uma tendência natural da humanidade fazer isso. Então, é um assunto que você tem que sempre ficar rediscutindo e reconsiderando. As universidades estão num ecossistema onde você tem agências de financiamento à pesquisa, você tem o governo, você tem a sociedade, parte da sociedade que eu explicito aqui, são as empresas, as organizações não governamentais, e dentro desse ecossistema, as universidades podem usar informação institucional, indicadores e dados para saberem onde elas estão, para saberem com o que elas podem contar, um pouco para saber, não é exatamente que o dado vai dizer onde você pode ir, mas ele vai dizer onde você talvez consiga ir. E aí tem o pensamento da comunidade sobre onde nós gostaríamos de ir. Aí você tem que fazer uma conjuminação entre onde gostaríamos e onde a gente dá conta de chegar. E aí você descobre onde você está indo. E achar as maneiras de chegar nesse ponto do objetivo. Os dados também ajudam, como eu dizia, a comunicar esforço, comunicar resultado para os financiadores de pesquisa, para policy makers, para quem paga imposto e para a população em geral, certo? E isso é cada vez mais importante, como eu vou destacar em alguns minutos. E os dados e as informações também ajudam a facilitar a visibilidade da universidade e facilitar a criação de conexões com a sociedade, porque, quer dizer, uma universidade depende de estudantes que precisam escolher vir estudar naquela universidade. Você gostaria de ter os melhores estudantes, então tem uma competição pelos estudantes mais bem preparados. Professores também escolhem baseado em dados que eles analisam sobre o que acontece lá. Eles fazem coisa boa, não fazem tanto, fazem muito, quais são as condições. A indústria procura gente que saiba coisas, certo? Mesmo nas condições do Brasil, onde é uma espécie de um mantra repetido, a indústria não quer, não sei o quê, eu não acho que seja assim, eu acho que a indústria quer e procura de acordo com o ambiente no qual ela está. Quando ela procura, os dados a ajudam a achar esses colaboradores. O governo procura aconselhamento, os estudantes de graduação, de pós-graduação procuram orientadores. Os dados nos ajudam.
tá certo? Mas eles não são tudo e não contam toda a história. Uma parte importantíssima da história é o pensamento e os objetivos e a convicção daquela comunidade sobre o que ela quer ser e o que ela quer fazer. Esse assunto do impacto e dos benefícios da pesquisa e da ciência, eu queria destacar para vocês que não é só no Brasil. A gente, às vezes, eu estava comentando aqui antes da gente começar, no Brasil a gente fica muito fechado aí no Brasil e começa a achar que as dificuldades e as cobranças dos políticos, dos governadores, dos secretários, dos ministros, da população, da oposição, da situação, que elas só acontecem no nosso país. Mas não é verdade. Eu, estando aqui agora convivendo com agências de financiamento do mundo inteiro, a gente vê isso acontecer em todo lugar do mundo. E uma ilustração disso é esse editorial que saiu na revista Nature, que é uma revista que raramente escreve alguma coisa crítica da ciência, tá certo? Fevereiro de 2017. Eles, no editorial, que é a opinião da revista, eles puseram como título Beyond the Science Bubble, além da bolha da ciência. E o subtítulo destacava aqui que os líderes de pesquisa, eles falam aqui nos Estados Unidos, mas, na verdade, no texto do editorial, eles falam Estados Unidos e outros lugares, né? And elsewhere, tá certo? Porque a Nature não é que ela não dá opinião só para um, né? Ela dá opinião para o mundo inteiro. Então, a Nature dizia que os líderes de pesquisa nos Estados Unidos e em outros lugares precisam endereçar as necessidades e as perspectivas de emprego das pessoas que pagam impostos, as quais, segundo eles escreveram nessa época aí, têm visto pouco benefício nos avanços da ciência. Então, veja que isso é uma acusação fortíssima para o sistema científico do mundo, tá certo? Dos Estados Unidos e do mundo. Eu acho até que eles, na minha opinião, exageraram aí, porque, poxa, as pessoas tomam remédio que foi descoberto com a ajuda da ciência, elas andam em automóvel e aviões que foram criados com a ajuda da ciência, vivem melhor, mais confortavelmente com a ajuda da ciência. Não deve esquecer isso, mas a Nature ficou tão tomada de uma preocupação com isso que eu acho até exagerou, mas você veja, é um debate que não é um debate no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, é um debate que está no mundo todo, está acontecendo em todo lugar. E eles prosseguem dizendo, olha lá, as necessidades de milhões de pessoas nos Estados Unidos não estão sendo bem servidas pelas agendas e interesses que guiam, que orientam uma boa parte da ciência moderna. Então, esse desafio existe na sociedade democrática. E existe na sociedade democrática, outro dia a professora Marta Hettich falou bem isso no webinar ali da FAPESP. Existem por várias razões, mas principalmente pelo fato de que a ciência tem ficado mais cara e os recursos públicos não têm crescido na mesma velocidade das demandas em muitos lugares do mundo, certo? Então, a população quer casa para morar, quer emprego onde possa trabalhar, quer mais conforto, quer menos congestionamento de trânsito, quer dizer, a quantidade de problemas que há no mundo é maior do que a capacidade da ciência atual de resolvê-los. E aí gera uma situação que é meio que nem o professor Roberto Marcondes, lá da FAPESP, que me fez essa analogia uma vez, que é quando o povo vai no estádio de futebol, né, e o time marca um gol, eles acham ótimo. Quando marca dois, eles acham uma beleza. Aí, quando não marca o terceiro, as pessoas começam a vaiar o jogo, porque começam a achar que está chato. Então, quer dizer, você acostuma a ter bom resultado, e quando não vem mais resultado espetacular, você começa a ficar contra aquela coisa. Não vou gastar meu tempo aqui, não sei o quê. Então, tem esse desafio para a ciência no mundo inteiro. E esse desafio do impacto, eu gosto de resumir falando de três dimensões que eu acho que esse impacto pode ser colocado, que são
a dimensão científica e intelectual, quer dizer, são aquelas ideias que fazem a humanidade ficar mais sábia, independentemente da sua aplicação ou não. Pode ser aplicada ou pode não ser, mas faz a humanidade ficar mais sabida. Tem as ideias que têm um impacto social, tá certo? Que ajudam a fazer política pública, que ajudam a conservar o meio ambiente, ajudam a melhorar o sistema de saúde pública, e tem as ideias que podem ter impacto econômico, aquelas que criam mais dinheiro, criam riqueza, ajudam as empresas a se desenvolver. Em geral, no debate, não só no Brasil, mas eu vejo também aqui no Reino Unido, nos Estados Unidos, esse tipo de ideia que tem um impacto econômico, ela ganha um pouco de prioridade, na minha opinião, maior do que deveria, porque eu acho que as três são super importantes. Mas é que essa do impacto econômico é muito visível para todo mundo a prazo curto. É o assunto de criar o emprego, de criar o desenvolvimento, aumentar o PIB, isso aí tudo toma a atenção das pessoas. Mas eu acho que a gente precisa ter atenção para as ideias que têm um impacto social e para as ideias que têm um impacto científico e intelectual também. E a universidade é o lugar dessas três. A empresa é o lugar da terceira. Ela tem seus laboratórios de pesquisa. O governo, quando é bem organizado e se interessa por aprender coisas para governar melhor, procura essas ideias com impacto social. Muitas vezes o governo tem seus próprios institutos, centros, laboratórios de pesquisa, então trabalha com gente da universidade. E esse primeiro tipo de ideia aqui, essa quase que sempre vem da universidade. Então, essas três dimensões de impacto, eu acho que vale a pena a gente ter em mente. E, ao mesmo tempo, tem também um debate muito intenso no mundo sobre o uso de indicadores. Como é que usa essas métricas? E nessa discussão sobre as métricas, no momento atual, já tem pelo menos um vilão favorito, tá certo? E eu acho que por boas razões, que é a história do fator de impacto das revistas científicas. Isso veio sendo usado em quase todos os países, e a história de se publica na revista que tem fator de impacto alto, etc. Só que o mundo, especialmente aqui no mundo em desenvolvimento, eles perceberam que não tem mais razão para olhar para isso, porque hoje em dia você já pode olhar para coisas mais especificamente ligadas ao trabalho científico, e não ligados à revista na qual ele foi publicado. Então, você passa a olhar para esses outros indicadores que falam mais do caso específico, tá certo? O fator de impacto de revistas científicas ele foi criado para avaliar o uso de periódicos, quando as bibliotecas têm que resolver que revista que vai assinar, que revista que dá para pagar o preço, etc., e continua usando para isso. Para essa finalidade, ele dá certo, mas para avaliar a qualidade da pesquisa, tem uma negação praticamente unânime sobre a utilidade disso ou de similares disso. Quer dizer, a maneira jocosa como se descreve o uso desse indicador aqui, eles falam, não, é um jeito preguiçoso de tentar avaliar um artigo científico sem nunca abrir a revista para ler o artigo, e que claramente nos leva numa direção equivocada. E, além de ter um consenso sobre um vilão, tem um quase consenso que está se estabelecendo, que é a ideia de que os dados não substituem o uso de narrativas, de contar como as coisas aconteceram, de ter um caso para mostrar, tá certo? E as narrativas também não prescindem o uso de dados. As duas coisas podem se complementar. E eu achei interessante isso nas discussões internas aqui, porque eu vi que conectei isso com o fato de que a FAPESP, desde 2010, por exemplo, na súmula curricular, além de pedir vários dados, dá também um espaço para que o pesquisador faça uma narrativa sobre a relevância e as razões da relevância de cada publicação que ele resolveu pôr na súmula curricular. Então, é a combinação do dado com a narrativa. Desgraçadamente, pouquíssimos são os pesquisadores que se dão ao trabalho de pôr essa narrativa ali. Aqueles que fazem isso são beneficiados, porque isso ajuda a assessoria
ajuda a diretoria científica a entender melhor a relevância de cada um dos trabalhos daquela pessoa, às vezes até contrariando o que você pensaria por causa do dado de quantas citações teve, em que revista foi publicado, etc. Então, essa questão da combinação de narrativa e dados é um outro elemento importante que vale a pena considerar. O outro aspecto que eu queria destacar para vocês é que esse assunto virou já um assunto de pesquisa. E tem, eu recomendaria àqueles que se interessam pelo tema, esse livro chamado The Science of Science, que acabou de sair faz 3 semanas, poucas semanas. Estava online em fevereiro, em papel saiu agora o mês passado, por Albert Barabasi e Da-Chun Wang. Tem uma excelente discussão sobre dados e indicadores e as suas dificuldades e fragilidades e capacidades. Vale a pena para quem está interessado em usar dados para auxiliar a tomada de decisões, certo? E, como eu dizia, tem um debate mundial nesse assunto e é uma das alegrias para mim ver o projeto Métricas fazer parte desse debate mundial, certo? Eu até gostaria que fizesse mais parte do debate mundial, porque há muitas ideias relevantes aí no projeto que poderiam ajudar o mundo a pensar melhor sobre essas questões. Mas o fato de que haja um debate mundial indica que não tem um consenso, e as pessoas estão tentando entender. 2 manifestações desse debate mundial são essas 2 declarações razoavelmente visíveis e populares, uma chamada DORA, que é The Declaration on Research Assessment, foi feita numa reunião da Associação de Biologia Celular em São Francisco, mas agora já vai bem além do assunto da biologia. Todas as áreas de pesquisa, agências de financiamento, empresas têm aderido, por exemplo, a Elsevier é uma das signatárias da DORA agora. E o outro é o Leiden Manifesto, que se originou num grupo de pesquisa muito importante que tem na Universidade de Leiden sobre indicadores e dados sobre ciências. E as 2 declarações falam de princípios e de diretrizes que deveriam ser observadas quando se usa dados para fazer avaliação de instituições, de países e de pessoas. Tá certo? Porque tem, pelo menos nesses 3 níveis, a gente tende a usar dados e a gente não pode ser preguiçoso, precisa entrar na complexidade do problema para fazer avaliações que realmente façam sentido. Então, uma coisa muito importante que é em comum entre essas 2 declarações e várias outras, são, como eu chamo aí, consensos, é o fato de que aqui, como eu disse antes, eles falam, não é para usar journal-based metrics, então não é para usar o fator de impacto da revista. Então, isso já está bem estabelecido. Ao mesmo tempo, such as journal impact factors, tá certo? As a surrogate measure of the quality of individual research. Ao mesmo tempo, eles dizem que é preciso usar uma faixa, uma certa quantidade, uma coleção de métricas relacionadas diretamente com o artigo, para se encorajar a sair desse assunto do fator de impacto. Então, essas métricas podem ser, por exemplo, o número de citações que o artigo teve na literatura científica, pode ser quantas vezes apareceu na mídia, agora já está aparecendo de um jeito mais sofisticado, eu vou falar disso no fim, que é ver quais são os documentos governamentais que citaram esses artigos científicos, se a gente quer falar de influenciar a discussão sobre políticas públicas, tá certo? E a DORA também fala de encorajar responsible authorship practices, que é a história de aquela coisa que a gente conhece, né, mas não gosta de conhecer, que é a história de ter autor que não contribuiu, mas ajudou a trazer o dinheiro e não teve nenhuma ideia, ou autor que fez menos do que o mínimo de contribuição intelectual que seria adequada, de tal modo que
a contribuição de cada autor seja reconhecida. Muitas revistas, vocês conhecem, fazem isso, quer dizer, elas pedem para anotar cada autor o que fez ali naquele trabalho. O Manifesto de Leiden fala sobre a questão da avaliação quantitativa que deve apoiar a qualitativa, quer dizer, não é para fazer só pelo número, precisa ter uma discussão e precisa ter um assessment por experts, alguma coisa como peer review, ou pareceres, ou uma discussão na mesa sobre o trabalho ou a instituição que está sendo analisada. Tá certo? Também fala sobre proteger a excelência em pesquisa que seja relevante localmente, para não ficar nessa mesmerização sobre o que o mundo quer, porque às vezes a pesquisa que você precisa fazer é aquela que ajuda os seus vizinhos, as pessoas na região, a 100 quilômetros de distância, e não necessariamente no mundo todo. As duas têm uma relevância importante. Reconhecer que tem efeitos sistêmicos quando faz esses assessments e se usa indicadores, que é um pouco ter em mente a lei de Campbell ali, tá certo? Tanto a declaração Dora como a de Leiden, o que elas não fazem é dizer para não usar indicadores, elas dizem para usar, só que tem que usar com cuidado, tem que fazer aquilo que eles chamam do uso responsável. O responsável seria racional, cuidadoso, coerente, alguma coisa que a gente possa defender sem passar, como eu dizia lá na diretoria científica, eu dizia para os coordenadores, vocês podem resolver o que vocês quiserem, só que vocês precisam me explicar para eu entender, porque eu não quero ficar com vergonha na hora de explicar a decisão. Então, é aquela decisão que você entendeu e que você se convenceu que a decisão tem cabimento. O Global Research Council, que é uma entidade que reúne, acho que 60 ou 70 dos principais financiadores de pesquisa no mundo, tem debatido esse assunto. A reunião que nós levamos para acontecer em São Paulo em 2019, foi sobre Assessment and Demonstration of Impact of Research. Então, incluía o assunto dos indicadores. A reunião de Cape Town, que foi no ano passado e nesse, porque foi atrapalhada pela pandemia, tratou especificamente do assunto do Responsible Research Assessment, e o Global Research Council publicou um relatório útil, recomendo também a leitura, sobre Responsible Research Assessment, sobre os prós e os contras, as coisas perigosas, os cuidados a tomar e como se pode usar os dados e os indicadores e as narrativas de maneira coerente, de maneira racional e de maneira a fazer decisões mais sólidas que respeitem a diversidade, que respeitem as culturas de pesquisa, que respeitem as diferenças entre os sistemas de pesquisa no mundo inteiro. No Global Research Council, uma das coisas interessantes que eles fizeram foi fazer um survey entre as agências de financiamento à pesquisa, perguntando numa cesta aí de tipos de indicadores, quais as agências usam e quais elas pretendem usar. A parte azul fala dos indicadores que as agências usam. Foram, acho que, 60 agências que responderam. Então, você veja, 94% delas disseram que usam publication output. 84% usam projetos financiados anteriormente. Somente 29% prestam atenção se tem Open Research Data. Mas 46% das agências disseram que vão passar a considerar isso no futuro. Então, esse gráfico aí está mostrando para nós uma mudança. Quer dizer, não é uma mudança que vai deixar de usar o que está em azul para usar só o que está em cor de laranja, mas vai somar ao que está em azul aqueles itens que têm uma barra mais elevada no cor de laranja, que é o assunto do Open Access, promover a diversidade e a inclusão. Isso, olha, nas discussões que eu faço com as agências de financiamento aqui dos Estados Unidos, da Europa, da África, todas elas estão falando disso, tá certo? De como vai fazer ações para promover diversidade e inclusão. Como vão olhar para atividades de ensino, aí dependendo da natureza da agência e assim por diante. Mas isso aí, todos os detalhes, vocês podem ver nesse relatório do Global Research Council.
Eu queria agora passar para contar para vocês sobre uma iniciativa que eu acho muito interessante, eu aprendi mais sobre ela quando eu vim para cá, que é essa do Snowball Metrics, que foi uma iniciativa feita por várias universidades do Reino Unido para, entre elas, acordarem um conjunto de indicadores que todas elas gostariam de usar, mas, ao mesmo tempo, sem fazer nenhuma prescrição de precisa usar dessa maneira. Cada uma usa do jeito que quiser e faz a combinação que quiser. Mas elas acordaram entre si indicadores que essas universidades iriam prestar atenção, e aí a Elsevier se associou com essa iniciativa e falou, tá bom, então nós vamos colocar esses indicadores nas ferramentas de dados da Elsevier. Você já deve, quem usa aquele SciVal deve ter visto, uma coisa que tem esse logotipinho aqui de um floco de neve, né? Snowball, bola de neve. Tem esse Snowball, são os indicadores que vieram dessa discussão entre as universidades britânicas para terem indicadores que as ajudassem a, por exemplo, comparar umas com as outras. E comparar dentro de grupos diferentes, porque de acordo com a cesta de composição de indicadores que você faz, por exemplo, tem aquelas que são fortes em pesquisa, tem outras que são fortes no efeito e no impacto regional, tem outras que são fortes em formação de pessoal profissional e técnico, aí elas escolhem e fazem isso e conseguem se comparar, e ao conseguirem se comparar, elas conseguem fazer o tal do benchmark para ver como é que elas podem e para que lado que elas vão melhorar. Esse Snowball Metrics, que está no SciVal, como eu disse, foram acordados entre as universidades. Aqui tem um depoimento da uma pesquisadora da Universidade de Leeds, no Reino Unido, dizendo que o Snowball is about working and sharing a common language so that institutions are confident that they can use all of their data to compare their performance with each other in an apples-to-apples way. Apples-to-apples é uma expressão deles aqui para dizer que você compara. A gente fala no Brasil, né? Banana com banana. A gente aprende na escola que não pode somar banana com laranja, com maçã, etc. Então, fazer uma comparação que faz sentido, que seja um pouco cuidadosa. Mas eu queria, nessa citação, chamar a atenção também para vocês para isso que está marcado aqui em amarelo. Vejam a função dessa pessoa na universidade. Ela é Head of Performance, Governance and Operations. Quer dizer, cada vez mais as universidades têm profissionais na High Leadership, na Upper Leadership, como eles chamam aqui, no nível de pró-reitoria, que são as pessoas encarregadas de ajudar a liderança da universidade a prestar atenção no conjunto de dados que pode ajudar a universidade a melhorar e progredir. Quer dizer, não é uma coisa como, às vezes, a gente estava... Quando eu fui reitor na Unicamp, quando fui pró-reitor, que era aquela coisa, além de fazer todas as coisas de reitor ou de pró-reitor, de madrugada você senta no computador e começa a achar os dados que vão te orientar. Não tem um setor lá que faz isso para eles e os ajuda a cuidarem disso e a prestarem atenção de uma maneira profissionalizada e institucionalizada nisso. Eu sei que a USP fez agora um setor disso, a Unicamp também, a Unesp. Em boa parte, eu estava cumprimentando o Jacques por esse resultado, por causa do estímulo trazido pelo projeto Métricas e por causa das oportunidades das demandas do momento. Certo? Não é só por causa do projeto, mas o projeto viu uma oportunidade ali de ajudar as universidades a fazerem isso. Então, como eu disse para você, você vai na ferramenta chamada SciVal, ali tem os indicadores que tem essa marquinha das métricas Snowball, Collaboration Impact e assim por diante. Quer dizer, é uma maneira de fazer indicadores que ganham uma legitimidade por serem acordados com a comunidade. Nesse assunto de ferramentas, eu queria mostrar para vocês uma coisa que é uma oportunidade que eu acho que as universidades no Brasil estão perdendo. Que é assim, se você for na ferramenta chamada Scopus, que é aquela base de dados que tem 82 milhões de publicações científicas, eles têm um cadastro que eles tentam manter bem atual sobre as instituições. Então, por exemplo, você vai na página da Harvard University,
Tem os dados de Harvard, tem aqui quantos artigos foram publicados, quantos tem com afiliação, quantos autores, e depois tem outros dados. Mas tem essa coisa aqui, ó, esse tab, que chama-se Affiliation Hierarchy. Quer dizer, qual é a hierarquia institucional? E aí a empresa trabalha com a universidade para definir a hierarquia institucional, de tal modo que cada uma das faculdades e dos institutos, se fosse uma universidade aí no Brasil, ou dos centros, pode ter a sua marcação e aí a base de dados passa a registrar e anotar isso, e a base de dados passa a ajudar cada uma das unidades universitárias a usar os seus dados. Hoje em dia é uma dificuldade isso. Se você quiser achar quais são as publicações do ICB, da USP, isso não está consolidado, ou da Escola Politécnica, ou do Instituto de Física da Unicamp, qualquer um. Não está consolidado na base de dados como estão consolidados as universidades, onde as várias formas de nome da Unicamp, todos estão consolidados num ID ali na base Scopus. Mas a Elsevier pode perfeitamente fazer isso para as universidades que quiserem trabalhar com eles para que isso seja feito. Se vocês procurarem a Fernanda, a Ana Luísa da Elsevier aí no Brasil, elas ajudam vocês a entrarem em contato com o caminho lá na Elsevier para que isso seja feito. Eu também chamaria atenção para esse guidebook sobre Research Metrics, muito bem feito, que descreve essas métricas e os cuidados e os do's and don'ts de usar as métricas que estão no Scopus e que estão no Saival. E eu vou terminar fazendo um comentário para vocês sobre 6 indicadores que eu vejo serem pouco usados no Brasil, que eu acho que seriam úteis para orientar e para qualificar o debate brasileiro sobre interação das universidades com a sociedade. Então, esses 6 indicadores seriam, primeiro, o assunto da porcentagem de publicações que tem coautoria internacional. Esse já é relativamente usado, mas a gente ainda não vê ele pesar na hora das consequências da vida acadêmica. Tá certo? E é um que é facílimo de levantar, porque todas essas bases de dados, qual seja que a universidade escolha usar, tem essa informação ali. O segundo indicador que eu queria destacar para vocês, bom, esse primeiro é isso aqui, por exemplo, se eu for ali no Saival hoje, esse eu fiz hoje de tarde, aquela minha teoria de fazer na madrugada anterior. Se eu pegar para as 3 universidades estaduais paulistas, o eixo vertical está mostrando quantos % dos trabalhos têm coautores em outros países. A linha azul mostra o Brasil, a linha vermelha mostra as 3 estaduais paulistas. Olha que coisa interessante. Teve uma mudança que aconteceu aqui perto de 2010. Até 2010, as estaduais paulistas tinham menos coautoria internacional que a média do Brasil, de todas as instituições do Brasil. Depois de 2010, começou a ter mais e está crescendo aqui numa taxa razoavelmente boa. Eu acho que a USP já está perto de 44%, a Unesp e a Unicamp devem estar perto de 39%, alguma coisa assim. Mas é um desses indicadores que vale a pena prestar atenção nas decisões institucionais. Tem esse outro, que é a quantidade de artigos que a universidade faz, onde tem, entre os autores, gente da universidade e gente das empresas. Muitos de vocês que estão aí ouvindo, vocês já devem ter participado de discussão que, em geral, começam mal para as universidades, porque sempre senta alguém naquela mesa lá em Brasília ou em São Paulo, ou no Rio, em qualquer lugar, e fala: as universidades não fazem nada com as empresas, os professores não querem colaborar, tem um problema ideológico, eles não gostam das empresas, não sei o que. E também tem a outra mesa onde sentam os professores e as lideranças acadêmicas, e eles falam: as empresas não querem fazer nada com a gente, porque eles têm a ideologia do lucro, eles não pensam no que a gente está interessado, e etc. E uma das coisas que eu descobri é que essa quantidade de artigos em coautoria entre universidades e empresas tem crescido muito rapidamente no Brasil,
e demonstra algo que serviria para defender as universidades contra essa acusação frequente de que elas não fazem nada com as empresas, tá certo? Além do que seria útil para usar no planejamento institucional, seria útil para escolher ou priorizar áreas de pesquisa, ou porque tem a colaboração, ou porque não tem, e seria bom ter. Tem muitas maneiras de fazer prioridade quando você sabe o dado corretamente. Mas você veja, são pouquíssimas as universidades brasileiras que têm uma medida sobre a intensidade da interação com as empresas. E não ter a medida faz a sociedade pensar que não tem a interação. Mas tem, e tem bastante. Vejam só essa outra figura aqui, ó, que eu gosto demais. O eixo vertical mostra quantos artigos tem coautores em alguma universidade no Brasil e alguma empresa no Brasil ou fora do Brasil. Nós estamos falando de interação universidade-empresa no mundo que está cada vez mais globalizado, tá certo? Então, olha só, isso aqui é uma curva que vinha baixinha ali até 1987, de repente empinou aqui para cima, tá certo? E cresceu numa velocidade especialmente alta até pelo menos essa altura aqui, ó. Tá certo? 2010, 2011, quando uma parte dessa curva aí foi quando a Petrobras começou a morrer por causa das coisas que a gente viu no jornal que aconteceram com a Petrobras, e outra parte veio depois de 2015 com o agravamento da crise econômica, política, moral, etc., que atacou o Brasil e até agora não conseguimos nos livrar dela, né? Mas essa curva aqui, ó, agora que todos nós, de tanto acompanhar a coisa da pandemia, olhamos uma curva e conseguimos dizer mais ou menos se parece uma exponencial ou não, essa aí para mim pareceu. E aí eu fiz o teste que a gente ensina aos alunos do Laboratório de Física 1, para ver se é uma exponencial ou não, que é plotar em forma logarítmica. E quando a gente faz o gráfico em forma logarítmica, olha que coisa espetacular. Isso aqui está crescendo a uma taxa constante de 16% por ano, desde 1970. Vocês me mostrem outro indicador bom do Brasil que cresce a 16% por ano desde 1970. São raros. Tá certo? E esse daí é bom, isso não é o contrário, não é que não tem relação da universidade com a empresa no Brasil. Tem e está crescendo numa velocidade alta. E, veja só, olhando os dados, a gente consegue perceber que, no período recente, essa taxa de crescimento caiu. Por que será que caiu? Aí a gente muda a pergunta. A pergunta não é mais sobre não tem relação da universidade com a empresa, como é que vai ter? A pergunta fica sendo, tem relação da universidade com a empresa? Vinha crescendo rapidamente, agora está crescendo mais devagar. Que estratégias nós devemos fazer para tratar disso? Então, é uma discussão que fica qualificada de um jeito completamente diferente, fica muito melhor, a discussão muito mais eficaz e muito mais eficiente. Voltando aqui àquela lista de 6, eu queria falar para vocês também desse que eu gosto muito, que é a quantidade de empresas que foram criadas por professores, funcionários e ex-alunos. Esse é de facilidade média, não é muito fácil de levantar, mas as universidades, quando querem, conseguem fazer. E, olha, eu vou dizer para vocês, pela experiência da Unicamp, eu comecei a fazer isso na Unicamp quando eu tinha um slide que tinha 10 empresas, tá certo? O efeito que isso faz na Assembleia Legislativa, que faz com a política, que faz com o contribuinte, é grande, porque os resultados que as universidades boas no Brasil têm sobre isso são realmente espetaculares. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês esse da Unicamp, que eu muitas vezes mostro, tá certo? O link está aqui, ó, se vocês forem no relatório da Agência de Inovação da Unicamp, mas ó, são nos últimos 30 e poucos anos, 1.000 empresas foram criadas, das quais 900 estão ativas. Essas empresas mantêm 33 mil empregos, que é muito mais do que os empregos que tem na Unicamp. Elas faturam 8 bilhões por ano, ou faturaram em 2020 8 bilhões de reais, que é umas 4 vezes o orçamento de um ano da universidade. Quer dizer, isso é uma das boas demonstrações sobre como é que essas universidades públicas
trazem benefício para a sociedade, tá certo? Porque tem 900 empresas no Brasil que não tinha antes dessas pessoas estudarem na Unicamp e aprenderem lá o que aprenderam, equação de Maxwell, fluxo de calor, sistemas unitários, sociologia, ciência política, história, tem empresas de tudo que é ramo aí. E esse número cresceu tanto que eu não posso mais usar esse slide que eu tinha que dava para identificar as empresas, porque agora fica tudo umas letrinhas pequenininhas que não consegue, tá certo? Mas ver cada uma delas. Mas o resumo é esse, se vocês quiserem, podem fotografar com o celular esse QR Code aí, que vai no relatório da Inova da Unicamp, mostrando que é possível fazer isso, quando a instituição se põe a fazer. O começo é difícil e é chato, porque você tem 10 empresas, 20 empresas, 40, mas daí a pouco o assunto começa a pegar e fica muito mais fácil de fazer. O quarto indicador do qual eu queria falar para vocês, é um muito mais difícil, que é esse sobre citação das publicações dos professores ou depoimentos ou participação em debates sobre as políticas públicas. É uma maneira que o mundo inteiro está buscando. Eu não vi ainda essa solução. Como é que você faz para ler os documentos governamentais, do executivo, ou do legislativo, ou do judiciário, e identificar ali as menções às ideias que a universidade criar? Tem gente que tem feito, eu vi outro dia um artigo muito interessante, um machine reading de 5 milhões de documentos do governo americano para tentar identificar isso. Isso é um desafio ainda no nível científico. Como é que você faz para chegar nesse resultado? E aqui eu deixaria para vocês essa referência aqui, ó, esse artigo chamado Science as a Public Good, Public Use and Funding of Science. E eles fizeram isso aqui, ó. Eles mediram as menções em documentos governamentais no eixo vertical, o eixo que vai para a esquerda, menções nas notícias, e à direita, as menções em patentes. Por exemplo, em biologia, você vê uma distribuição mais ou menos uniforme. Em química, tem menos nas notícias e tem razoavelmente no governo e nas patentes. Ciência da computação tem bastante nas patentes, não tanto no governo e não tanto nas notícias. E assim vai, eles plotaram de acordo com as áreas do conhecimento. Então, é um desafio que pode ter pessoas no Brasil que se interessem por tratar. O penúltimo do qual eu quero falar é a citação das publicações em patentes. Patentes que toda patente tem um lugar lá para pôr as referências bibliográficas. Então, às vezes eles citam um artigo científico e não necessariamente dos inventores da patente. É um artigo científico que eles veem que eles precisam citar para o argumento deles ficar convincente para defender aquela patente. Isso é fácil de levantar, porque as bases de dados têm, e a base de dados do Saival, do Scopus, tem essa informação, você vai lá e consegue tirar, por exemplo, para as publicações originadas no Brasil, a gente vê que teve aqui em 2006 6.500 patentes no mundo, em 5 escritórios de patente do mundo, que citaram artigos que têm autores no Brasil. Às vezes os autores nem sabem que foram citados. De repente o professor olha lá e fala, nossa, mas citaram o meu artigo nessa patente, como é que eles usaram? Certo? Mas é algo que a gente deveria prestar atenção. Essa curva sempre desce aqui, porque as patentes mais recentes, primeiro que demora para registrar as patentes, não só no Brasil, em muitos lugares, não demora que nem demora no Brasil, mas demora. E demora para as patentes usarem o artigo. Então, essa curva é uma curva que vai levantando à medida que o tempo vai passando, ela vai estabilizar aqui perto de 5.000 ou 5.500, certo? Nesse número. Mas é um dado que ajudaria universidades a se defenderem e também ajudaria essas universidades a se planejarem. E o último indicador que eu queria falar é sobre trajetória dos egressos, onde teve um trabalho há 2 anos, ou 1 ano, feito pelo professor Azzoni da FEA, que eu achei espetacular, porque ele fez aquela demonstração de qual é o salário que pagam para um aluno formado na USP, na Unicamp e na Unesp. E mostrou que é um salário que indica que essa pessoa tem um valor econômico para aquela empresa.
certo? E a indicação de que a pessoa tem um valor econômico é uma das indicações do efeito da universidade na sociedade, porque se a empresa está disposta a pagar 70, 100, 150 mil reais por ano para aquela pessoa, é porque ela sabe alguma coisa que vai ajudar essa empresa a ganhar mais do que aquele valor, e não menos do que aquele valor. E uma outra maneira de olhar para isso, mais no mundo da pesquisa, está nesse paper sobre Studying Scientific Migration in Scopus, porque você pode ir na base de dados Scopus e, para cada paper, tem o endereço dos autores. Então, você pode procurar, por exemplo, no ano 1994, 95 e 96, quais autores publicaram seu primeiro artigo nesse ano? Grande chance de serem estudantes de doutorado ou de mestrado. E aí você pode ir daí a 30 anos e perguntar onde essas pessoas estão. E aí você procura os endereços dessas pessoas naquela data. Esse meu colega aqui da Elsevier, o Andrew Plum e o Mohamed Aizati, publicaram isso em 2013, um artigo interessantíssimo no Scientometrics, e tem essa figura para a qual a parte do Brasil eles não conseguiram explicar. Quando está a barra para a esquerda, quer dizer que tem mais gente saindo daquele país, no caso aí é para ficar na Holanda. E a barra para o lado direito significa que as pessoas daquele país, por exemplo, do Brasil, estão indo mais da Holanda para o Brasil. Então, eles têm um parágrafo que eles falam, olha, nós entendemos o caso da China, o caso da Rússia, até era a época dos BRICS, né? Mas nós não sabemos explicar por que os brasileiros voltam para o Brasil. Muito mais do que os chineses, os russos e outros. Esse é um tipo de dado que ajudaria as universidades no Brasil e as agências de financiamento a entenderem muito melhor esse fenômeno meio ectoplásmico do qual falam, porque ninguém tem o dado, sobre a fuga de cérebros. Estão fugindo mesmo ou não estão? Porque a notícia sempre é sobre aqueles que se mudaram, tá certo? Mas a notícia nunca é sobre os 100 jovens pesquisadores que a FAPESP, ou 50, entre 50 e 100, que a FAPESP aprova todo ano e que vão para o estado de São Paulo para se tornarem pesquisadores ali. Então, é outra coisa, outro tema no qual trajetória dos egressos, os dados nos ajudariam a trabalhar muito melhor. Então, aí eu vou concluir reforçando para vocês aquela ideia das 3 dimensões de impacto, científico, intelectual, social e econômico, a ideia de que precisa tomar cuidado com o indicador, porque as pessoas acham um jeito aqui em inglês chamam game the indicator, né, de dar um número alto sem fazer aquela coisa que a gente espera que faça. Como conclusão, 3 pontos aqui. A gente cuidar, quer dizer, o Projeto Métricas trabalha muito sobre os rankings universitários. E os rankings têm relevância, faz sentido olhar para eles. Mas a gente não pode deixar os rankings serem a diretriz principal das decisões das universidades. Porque os rankings usam indicadores que eles lá escolheram usar. Tá certo? Por exemplo, mais estudantes estrangeiros tem um mega significado aqui no Reino Unido, onde estudante estrangeiro paga muito mais caro do que o estudante local. Então, é uma fonte de renda para as universidades. É muito importante na Austrália, que está entrando numa mega crise agora com a pandemia, porque os estudantes não podem ir para lá, e porque eles brigaram com a China, e a China não está deixando os estudantes chineses irem para lá. Então, é diferente. Tá certo? Agora, quando quem faz o ranking está sentado aqui no Reino Unido, ele olha em volta e fala, não, vamos falar dos estudantes estrangeiros, porque todas as universidades aqui querem que fale disso. O estudante que vai da França para estudar no Reino Unido, a mudança cultural que ele enfrenta, ou que ele traz, eu diria que é bem menor do que o estudante que vem da Amazônia para estudar em São Paulo. Então, devia ter um peso maior para quando tem estudante de outros estados que vêm para estudar no Rio de Janeiro, em Minas, ou em Pernambuco, etc. Quer dizer, o Brasil é mais diverso do que a Europa é.
A razão de alunos por professor depende das estratégias regionais e naquele ranking QS, as universidades no Brasil sempre acabam deprimidas por ter muito aluno e pouco professor, de acordo com o número lá que eles acham que é um número bom. Para dar 2 exemplos. Uma outra coisa que vale a pena fazer, e o Projeto Métricas tem feito e dá a oportunidade de fazer, a partir da discussão interna, discussão entre os participantes, é identificar as oportunidades onde você possa fazer localização de indicadores. Quer dizer, o indicador falar do seu efeito regional. Tem desafios importantes na questão do idioma, mas eu acho que é algo que valeria a pena as universidades no Brasil demandarem mais de quem faz os dados, por exemplo, demandar da Elsevier. Por que não tem mais dado em português? Tá certo? Eu quero ter o Scopus se ele me der informação sobre as notícias em português, porque dá para ter, vai ter primeiro do país que reclamar mais, tá certo? Então, é algo que valeria a pena apresentar esse tipo de discussão. Cobertura de mais escritórios de patentes, por exemplo, eu falei para vocês que o Saival cobre 5 escritórios de patente no mundo. Para as universidades no Brasil, seria bom cobrir o INPI também, tá certo? Tem maneira de fazer isso, tem empresa que tem os dados, é uma questão de priorizar. O impacto versus cobertura de notícias em idioma local, que é algo que a FAPESP faz na biblioteca virtual, tá certo? E que para as nossas universidades seria muito benéfico, e trabalhar nesse assunto dos affiliation details, porque isso ajudaria, dentro de cada universidade, você separar de acordo com as áreas das unidades e das suas características, em vez de ter uma média da universidade que não diz nada para ninguém. Tá certo? Aí cada unidade poderá se planejar usando essa informação. Pode ajudar na avaliação da pós-graduação, essa classificação das unidades. Por exemplo, o pessoal da Scopus aí no Brasil, a Fernanda, a Ana Luísa e a Thaís, trabalharam com a CAPES para criar no Saival 4.300 grupos de pessoas que são os pesquisadores dos 4.300 cursos de pós-graduação do Brasil. Então, a CAPES agora consegue ligar o Saival e falar: deixa eu ver aqui a curva de publicações do curso de pós-graduação de Pernambuco em Direito, de Pernambuco em Física, da USP em Química, e assim vai, certo? E nós trabalhamos, então, trabalhando ainda com a USP para fazer a mesma coisa na USP, para identificar cada um dos cursos de pós-graduação da USP, de tal modo que eles possam acompanhar o desempenho direto a partir da ferramenta Saival. E o meu último ponto é uma ideia, talvez vocês achem interessante, que grupos de universidades que têm objetivos e missões similares tomassem a iniciativa no Brasil de criar uma cesta dos seus indicadores, que nessa história que eu mostrei como exemplo do Snowball Metrics. É um conjunto de indicadores que elas acham que são relevantes para o seu planejamento, para o seu trabalho. E aí, com o tempo, isso aí vai acabar sendo usado por mais gente, vai acabar sendo usado pelo CNPq, pela CAPES, pela FAPESP, se for feito com prudência, com cuidado e com determinação. Isso era o que eu tinha para apresentar. Eu agradeço muito a atenção e o interesse de todos vocês e estou disponível para as perguntas que houver. Obrigado, Jacques. Eu que te agradeço, professor Brito. Eu penso que nós fomos brindados com uma densa reflexão e nós temos 3 inscritos a quem eu vou passar a palavra dentro de alguns minutos. Eu penso que você nos levou para, primeiro, esse binômio rigor e relevância. Rigor na qualidade do trabalho que é feito e relevância com 2 vertentes para as políticas públicas e para o setor produtivo. E quando falamos hoje de setor produtivo, nós estamos migrando da agricultura para a indústria, da indústria para o digital, e quando nós olhamos esses logos da Unicamp, claro que durante o último ano, muitas dessas empresas que estão no mundo digital devem ter aumentado o seu faturamento devido a essa migração para o digital. Em segundo lugar, você nos levou para um conjunto de métricas, e você escolheu poucas, que ajudam
todos os que estão participando dessa sala, mas especialmente os participantes do segundo curso. Eu quero recomendar fortemente aos participantes do segundo curso rever o vídeo e depois terão acesso ao PowerPoint, porque dentro de poucos dias serão constituídos os grupos para o trabalho de final de curso, que vai ser entregue lá pelo mês de outubro. Mas o que o Brito Cruz trouxe para nós é uma agenda absolutamente generosa do que é possível fazer de novo e de diferente no âmbito das universidades, no sentido de demonstrar a relevância e o rigor. Daí a importância do que foi mencionado. O terceiro e último comentário tem a ver com as várias recomendações. Eu me referirei a uma delas, quando você mencionou que as universidades brasileiras têm pouco professor para muitos alunos. Eu me refiro às públicas. O fato é que nós tratamos de alunos que deveriam ser tratados do equivalente em tempo integral, porque nós temos muitos alunos e as nossas universidades são muito tolerantes em deixar o aluno se matricular em poucas disciplinas, enquanto que nas universidades privadas pagas de outros países, o rigor em termos do indivíduo querer terminar muito rapidamente o curso, porque isso custa a ele diretamente no bolso. É claro que o nosso contribuinte está financiando o aluno, mas o aluno, em função das características de muitos alunos, levam mais tempo para se formar ou fazem um ritmo distinto. Daí a importância do que o Brito mencionou é de olhar de forma crítica aos indicadores das comparações internacionais, porque elas não necessariamente refletem uma realidade que é muito específica de países. Com isso, eu queria agradecer o Brito e já passar a palavra primeiro para a Giovana Lima, depois para o Luiz Nunes e, em seguida, para o Carlos, que fez as várias perguntas, o Carlos Bueno Júnior. Giovana, eu quero te passar inicialmente a palavra. Muito obrigada, professor. Professor Brito, muito obrigada pela aula. Foi um privilégio participar desse momento. Eu sou Research Impact Officer na Trinity College aqui em Dublin, na Irlanda, então vizinha. E dos muitos temas que você nos trouxe, professor, eu gostaria de puxar um que é o da ciência aberta, que é uma das fronteiras, me parece, de conectar e de fechar esse gap entre a academia e a sociedade, porque a produção acadêmica, não só ela é difícil de ler, quando a gente fala sobre journals especialmente, mas também ela está atrás de paywalls, né? E os financiadores aqui na Europa estão fazendo justamente essa mudança e fazendo exigências em relação à ciência aberta. Queria ouvir um pouquinho sobre a sua visão sobre a ciência aberta, como que isso está nos planos também de negócios das empresas e como as universidades no Brasil podem se adaptar a essa onda da ciência aberta. Obrigada. Muito obrigado, Giovana. Veja, ciência aberta é um ponto importantíssimo da pauta das organizações científicas na Europa, um pouco mais do que nos Estados Unidos e em algumas outras regiões. Agora, eu diria o seguinte, quer dizer, a expressão ciência aberta, ela envolve mais do que o assunto dos paywalls, bem mais, tá certo? Mas, na verdade, não é mais. A ciência sempre foi aberta, porque os pesquisadores sempre colaboraram entre si e, quando não tinha internet, e eu era estudante de pós-graduação, tinha um cartãozinho postal lá na Secretaria do Departamento de Eletrônica Quântica do Instituto de Física, onde eu mandava o cartão para o pesquisador da África do Sul e pedia para ele me mandar uma cópia do paper dele sobre laser de gás carbônico de alta pressão. Certo? E nunca ninguém deixou de mandar, todos mandavam e todos gostavam de mandar. Então, era aberta, só que não tinha a ferramenta para ser aberto e rápido. Tá certo? Agora, com a internet, ficou aberto e rápido. Agora, o desafio que tem nesse assunto das publicações em acesso aberto é o seguinte, como você bem me perguntou, como é que as empresas de publicação estão vendo isso? Elas estão vendo como um ótimo negócio.
tá certo? E ninguém está perdendo dinheiro com esse assunto, estão ganhando, porque a questão foi, há uns 10 ou 12 anos, entrar num acordo sobre como é que você vai fazer para custear o trabalho de manter a revista científica funcionando e, talvez mais que isso, garantir que aquilo está acessível para sempre. Não é acessível pelos próximos 3 anos. Esse é o compromisso das revistas científicas boas, tá certo? E isso custa dinheiro, porque você tem que manter uma nuvem de computação, você tem que ter os backups, você tem que ter planejar o futuro disso, pagar a energia que custa, quer dizer, então isso aí passou a ser tratado na forma daqueles Article Processing Charges, os APCs, tá certo? O que está causando uma tensão no sistema acadêmico e no sistema de publicação e no sistema de financiamento, uma tensão no ecossistema, que é a seguinte: as instituições estavam acostumadas num sistema onde o custo de acesso às revistas estava no pagamento das assinaturas. Então, portanto, estava no orçamento da biblioteca. E para vocês no Trinity era assim, estava no budget da library, tá certo? Aí agora, quem é cobrado por isso não é a library, é o pesquisador. E o pesquisador quer que a Science Foundation da Ireland pague no financiamento dele dinheiro para pagar o APC. E a Science Foundation não fica no momento mais feliz da sua vida, tendo despesa a mais para pagar, tá certo? E aí tem uma discussão, como é que vai fazer para deslocar o dinheiro que está pagando a assinatura para pagar a publicação? Então, isso é um dos problemas. O outro problema é que aí afeta o Brasil e afeta os países em desenvolvimento. As assinaturas eram algo tratado institucionalmente. Então, instituições grandes, por exemplo, no Brasil, a CAPES tem lá um exército de advogados, de negociadores que negocia com os publishers para obter preço bom. Agora, é uma coisa que cada publisher ou cada editor discute com cada pesquisador, virou uma discussão individual. Então, o pesquisador é fraquinho nessa conversação. Ele não pode falar, não, 2.500 é muito caro para mim, eu preciso pagar 2.100. Aí eles falam, não, é 2.500, se você quiser. Tá certo? Então, essa mudança põe os pesquisadores dos países em desenvolvimento numa situação ruim e numa situação fraca de negociação, onde corre-se o risco de criar um novo elemento de exclusão na ciência mundial, porque tem um elemento de exclusão que é ter o dinheiro para fazer a pesquisa. Agora vai ter um elemento de exclusão que é ter o dinheiro para pagar a publicação. Percebe? Então, é algo que você está aqui na Europa, eu, quando vim para cá, vi muito esse choque. Assim. Para os europeus, é normal pagar 2.500 por um artigo científico ser publicado. Eles não passam pela cabeça deles que, às vezes, $2.500 é o dinheiro que um pesquisador de um país africano ou da América do Sul tem o ano inteiro para fazer a pesquisa. Tá certo? Então, é uma coisa que o mundo ainda vai precisar se ajustar. Tá certo? As empresas, os financiadores e as universidades. Na Elsevier, eles estão, agora eu devo dizer nós, né? Nós estamos nos ajustando rapidamente, tá certo? A Elsevier hoje é o publisher que mais publica artigo de acesso aberto. No ano passado foram 80 mil. Só no ano passado a Elsevier criou 100 e poucas revistas de acesso aberto. Na coleção de 2.500 revistas que a Elsevier publica, tem 500 que são dessas de acesso aberto Gold. Tá certo? Então, é um assunto que vai ter um ajuste aí, mas o ajuste eu acho que precisa um pouco mais de prudência do que aqueles que idealizaram o Plan S estão considerando, sabe? Porque é dessas coisas que não pode ir tão depressa assim, porque descola da comunidade, do interesse social e etc. Professor Luiz Nunes. Ô, Luiz, tudo bom? Como você vai? Boa tarde, boa noite para você, Brito. Estava com saudade das suas apresentações já. Então, muito obrigado. Isso é um elogio grande.
Legal. Brito, eu vou na linha do que o professor Jacques disse, né, quando ele mencionou que você nos deu muita matéria para reflexão e propôs uma agenda de trabalho. Né? Eu vou ser otimista aqui e esperar que as nossas universidades respondam bem a essa tarefa que você está propondo, né? E se organizem para poder usar montar suas bases de dados e explorar adequadamente tudo isso. E isso daí é feito no nível superior, né? Mas nós sabemos que essas coisas depois têm um impacto sobre a comunidade, né? Vou dar 2 exemplos, um muito conhecido, as políticas que a CAPES e o CNPq adotou ao longo dos anos tiveram um impacto enorme sobre o sistema de pesquisa. E outro mais recente é que, com essa necessidade de ensino remoto, eu estou vendo na universidade uma mudança de atitude em relação ao ensino. As pessoas começam a pensar no ensino de outra maneira. Então, coisas que são feitas, às vezes, num âmbito mais alto, acabam permeando e modificando a cultura e a maneira de viver do professor lá, iniciando sua carreira. Como você acha que isso vai afetar a vida dessas pessoas? Esse programa, como você acha que afetaria a vida do dia a dia? Você está falando das consequências das mudanças de comportamento que foram adotadas durante a pandemia. É isso. O ensino isso, remoto, por exemplo. Isso, exatamente. É isso que está acontecendo agora, certo? Então, eu imagino que as suas propostas, se forem bem aproveitadas, terão um impacto também. Você já pensou sobre o que poderia acontecer? Veja, eu pensei um pouco, mas não pensei demais, porque esse negócio de dar ideia, a gente dá ideia, né? As pessoas usam ou não usam a ideia. Se a gente fizer um argumento convincente, eles usam. Mas é que eu acho que as ideias que eu estou apresentando aqui são ideias que olhar para esses dados, eu tenho dificuldade para ver como é que isso poderá atrapalhar o progresso das nossas universidades. Na pior das hipóteses, serão algumas horas gastas para nada, mas eu não acho que vão ser para nada. Porque eu sempre tenho a ideia, Luiz, você lembra disso lá na FAPESP, que toda vez que a gente puder aprender mais sobre uma coisa, mal não vai fazer. Tá certo? Mesmo que a gente aprenda coisas ruins sobre a coisa. Mas aí você vai lá e tenta consertar, tenta melhorar, acha, ou então transforma aquilo que parecia ser ruim e fala, não, mas pode ter uma coisa boa aqui. Quer dizer, mas é dessas coisas que eu não tenho a estrada completa do começo até o fim. Eu sei que tendo mais dados e tendo métricas mais adequadas aos objetivos das instituições especificamente, isso vai ajudá-las a ir em direção a esses objetivos ou, eventualmente, a desistirem dos objetivos ou a mudarem os objetivos. Mas mudar sem ter os dados, aí é muito pior, é como diz o Babbage, tá certo? Você fazer decisões sem ter os fatos vai fazer os erros muito mais duradouros e muito mais graves. Então, eu fico com a segunda parte da afirmação dele. E daí vêm as minhas ideias e as minhas sugestões. Mas você está certo em falar que pode haver aquilo que eles chamam de unintended consequences. Isso, às vezes, acontece mesmo, mas aí, quando você descobre uma unintended, você tenta consertar, acha uma maneira de tratar dela. Tá bom, muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Grande prazer em ver você. Carlos Roberto Bueno Júnior, e em seguida, Aloysio Segurado. Boa tarde, professor. Parabéns pela palestra. Eu sou docente na USP em Ribeirão Preto.
o professor disse que as pessoas esperam sempre mais gols. No caso das palestras do professor Brito, isso não é um problema, porque sempre a gente tem uma goleada. Muito obrigado. Eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre eficiência, ou seja, no sentido que será que a quantidade de recursos utilizados em ciência estão dando esses retornos na máxima eficiência possível, ou seja, em termos de citações, ou não somente isso, mas, por exemplo, aquele estudo que o professor comentou, que eles viram que tem uma associação entre as citações dos artigos e os impactos que eles mediram nas 3 formas lá, aparições na mídia, citações em patentes e documentos governamentais. Ou seja, a minha dúvida é se o professor conhece iniciativas nesse sentido e se isso é um caminho que a gente tem que avançar bastante. O professor Jacques mostrou no começo lá que algumas universidades no exterior, a quantidade de recurso que os pesquisadores lidam é cerca de 50 vezes maior do que no Brasil, por exemplo. Será que é interessante atacar isso? Porque é óbvio que tem retorno à ciência, mas a gente não tem que... por exemplo, será que alguns países têm um retorno maior do que outros? Existem iniciativas nesse sentido? Isso seria um caminho interessante a se atacar? Okay. Não, Carlos, eu acho que é um caminho interessante e é um caminho que, para ser atacado, precisa que a gente conheça mais os dados e as métricas sobre as nossas instituições. Por exemplo, você fala sobre essa questão do tamanho do investimento em pesquisa. É verdade que no Brasil o tamanho do investimento em pesquisa é menor no agregado do que o que costuma ser praticado nos países que estão lá na frente no desenvolvimento, tá certo? No entanto, não são valores tão menores do que aqueles valores que são praticados na Espanha, aqui no Reino Unido mesmo, que está querendo levar para 2%, mas ainda deve estar perto de 1,6% do PIB, talvez 1,7%. Então, eu acho que é bom e é necessário a gente conhecer o volume dos investimentos e é também necessário não só conhecer o volume dos investimentos, mas entender como é que a conta é feita sobre esse volume dos investimentos. Porque eu vejo com muita frequência no Brasil as pessoas fazerem comparação do valor investido pensando só naquele valor que obtém das agências de financiamento. Então, ninguém leva em conta o custo do salário dos professores, que custa bastante, tá certo? E que na conta do Reino Unido, da Espanha, dos Estados Unidos, está incluído na conta do custo. Então, a gente precisa entender a conta para fazê-la de um jeito que tenha alguma similaridade. E eu acho que a partir do momento que a gente tem a conta, e o Brasil chegou perto de ter essa conta razoavelmente bem feita, mas agora me parece que retrocedeu bastante nos últimos 5, 6 anos. Acabaram com o setor que fazia isso no CNPq, eu não sei direito quem que passou a fazer. A FAPESP até que tem um setor ali que faz direitinho. Mas conhecer esses dados vai nos ajudar a debater sobre isso que você falou, sobre a eficácia, sobre como é que é, está usando bem, não está usando, o resultado é proporcional. Eu tenho o sentimento que o benefício que a pesquisa em ciência e tecnologia tem trazido para o Brasil é desproporcionalmente alto em comparação com quanto o Brasil gasta com isso. Tá certo? É bem maior do que o gasto explicitado. Tá certo? E eu acho que, fazendo essa conta, nós seríamos capazes de demonstrar isso. Porque a questão toda é, quando você vai demonstrar eficácia, quais que são os outputs que você vai usar? Quando você falou, citações, os artigos publicados, mas, na verdade, o output bom mesmo de usar seria as pessoas estão vivendo melhor, os brasileiros estão vivendo mais por causa da pesquisa, os brasileiros estão vivendo mais confortavelmente,
a desigualdade no Brasil diminui porque tem pesquisa no Brasil, porque isso aí é que, para quem está lá no ponto de ônibus, é o que interessa, tá certo? Então, eu acho que o esforço é esse quando eu falei no começo, esse meu trabalho aqui sobre medir o impacto, é olhar para isso, é ver, além desses outputs imediatos, que são os artigos que publicou, a citação, etc., como é que a gente vai mais longe e descobre essas outras coisas. Eu acho que a pandemia ajudou a gente a ver que o sistema de pesquisa contribui bastante para a vida dos brasileiros, tá certo? Obrigado, Brito. Nós vamos ouvir agora o professor Aloysio Segurado. Boa tarde, professor Jacques. Boa tarde, professor Brito. Inicialmente, é um prazer revê-lo e agradeço muito pela qualidade da exposição, que é sempre muito inspiradora para nós. Na verdade, ao ouvi-lo, o tempo todo eu fiquei refletindo sobre o trabalho que nós temos procurado desenvolver no escritório de gestão de indicadores lá da USP, que ao longo desses 3 anos tem procurado contribuir para essa discussão, para esse debate dentro da nossa universidade sobre quais os indicadores realmente, quais as métricas realmente importam para retroalimentar a governança universitária e para a nossa interlocução com a sociedade. Vários desses pontos que o senhor salientou são bastante inspiradores para nós e vamos continuar trabalhando neles, mas eu queria introduzir aqui uma outra dimensão, uma vez que tanto na dimensão que o senhor cita do impacto científico, social e econômico, nós vimos bons exemplos da atividade de formação de pessoas das universidades e também da geração de conhecimento, mas gostaria de ouvir o seu comentário sobre qual é o papel da extensão nas universidades, nessa direção também, de contribuir como forma de impacto para a sociedade que está ao redor de nós. Então, você poderia comentar um pouco sobre a extensão, por favor? Sem dúvida, Luísio. Grande prazer em falar com você e parabéns pelo trabalho com os indicadores na USP, que tiveram uma subida de qualidade apreciável, em boa parte graças ao seu esforço e de sua equipe. Veja, a extensão, eu acho que, de certa forma, aquilo do que nós estamos falando aqui é a extensão, tá certo? Que é a história de estender para a sociedade benefícios criados por causa do ensino e da pesquisa que tem na universidade, tá certo? Então, um lado da extensão é o lado da interação com as empresas, da criação de novas empresas, do apoio e ajuda ao governo. Tem um outro lado da extensão que afeta muito mais a área chamada de saúde das universidades, que é a extensão por causa dos hospitais, tá certo? Do atendimento médico, que é essencial para educar os estudantes e essencial para a pesquisa que se faz na universidade. Então, o que eu vejo nessa área de extensão é que, do jeito que as coisas são no Brasil, a gente tem dificuldade ou tem feito pouco a compartimentalização na análise, não no funcionamento dessas atividades de extensão. E, de alguma forma, a atividade de extensão ficou parecendo que trata de atividades que não têm a ver com o ensino e a pesquisa da universidade. Certo? Tem uma corrente nas nossas universidades que vê dessa maneira, que é a universidade fazer coisas para ajudar as pessoas, independentemente de estar ligado com o ensino e com a pesquisa. Isso aí eu acho que atrapalha um pouco, porque a universidade não devia fugir desse eixo central que é o ensino e a pesquisa. Deveria, sim, extrair desse eixo central tudo que puder extrair para beneficiar a sociedade. Então, por exemplo, na questão dos indicadores e dos dados, ajudaria, e eu vejo aqui no Reino Unido e vejo nos Estados Unidos cada vez mais eles fazerem isso, toda vez que eles vão fazer comparação entre universidades, tem aquelas que têm grandes hospitais e aquelas que não têm grandes hospitais. São animais diferentes,
certo? Todas duas fazem parte de uma coleção de animais relevantes, mas você tem que olhar o orçamento de uma maneira diferente, tá certo? Você tem que olhar a quantidade de professores e a quantidade de funcionários de um jeito também diferente. Então, tudo isso aí precisa ainda ser feito no Brasil. O Brasil tem essa dificuldade que eu sempre vi aí e vivi, a dificuldade tem uma dificuldade sobre classificar, né? Não é hierarquizar, é classificar. Mas, tá bom, hierarquizar pode ser que as pessoas não queiram fazer, mas classificar não faz mal nenhum, porque você precisa tratar o que é do jeito A com os instrumentos do jeito A, o que é do jeito B com os instrumentos do jeito B. Então, eu acho que a extensão se beneficiaria de a gente prestar mais atenção a esses indicadores da extensão. E aí, para terminar, eu acho que é algo que certamente será melhor tratado se a iniciativa vier de dentro das grandes universidades. Elas estabelecerem, como eu falei, aquele negócio do snowball, quais que são os indicadores que vão ser bons para medir essa extensão que resulta daquele eixo do ensino e da pesquisa. O primeiro lugar onde a gente tem que perguntar é para as universidades que têm isso, tá certo? Muito bem, obrigado, Brito. Podemos ir mais 15 minutos com perguntas e respostas? Pode ser? Eu posso. Então, tá bem. Então, nós iremos por mais 15 minutos. Antes de passar a palavra para as várias perguntas, eu quero testemunhar aqui o que é o repensar da palavra fuga de cérebro. Porque a fuga de cérebro, na época que se mandava o cartão para a África do Sul para receber um paper, era o distanciamento da pessoa da realidade em que ele vivia. O exemplo que nós temos aqui é que os brasileiros e os brasileiros que estão no exterior podem nos ajudar em tempo real a decodificar uma realidade externa para aqueles que estão militando para a construção de um mundo melhor. E precisaremos repensar nessa extraordinárias oportunidades que a diáspora brasileira pode nos ajudar a entender melhor o mundo para poder construir melhor o nosso futuro. Eu acredito que nós temos aqui um claro exemplo de uma pessoa que nos ajuda a entender o mundo melhor. E isso muda o conceito de fuga de cérebro, muda a ideia de nós perdermos pessoas para sempre ou para muito tempo. Com isso, eu queria, então, mais uma vez agradecer o Brito, e aí vou passar a nominar as pessoas que vão ter espaço para formular a pergunta. O Adalton Ozaki. Boa tarde. Parabéns pela apresentação, professor Brito. Adalton, aqui do Instituto Federal de São Paulo, atualmente pró-reitor de pesquisa. Olá, e Adalton. Pergunta boa tarde. A pergunta é sobre a questão da colaboração, né, ICTs, universidades com empresas. Você mencionou a possibilidade de usar a questão da publicação de artigos. E, assim, como reflexão, eu mesmo, enquanto doutorando, eu cheguei a publicar um artigo com membro de empresa porque ele era aluno do programa, e ele saiu como membro de empresa, né? E não necessariamente foi um projeto colaborativo. E uma das iniciativas muito interessantes que a gente tem no Brasil de aproximação ICT-empresa é a Embrapi. E dificilmente os projetos da Embrapi acabam gerando artigos, porque, no fundo, a empresa tem interesse no sigilo ou, eventualmente, no patenteamento daquilo que é produzido. Então, não seria melhor este indicador ser medido por projetos colaborativos entre ICTs e empresas, ou, enfim, não sei se você tem até outras sugestões, né, para medir melhor, talvez, essa questão da colaboração entre ICT e empresa. Obrigado. Muito obrigado. Elber Holland. Olá, professor Marcovitch, boa tarde a todos. Professor Brito, muito obrigado pela palestra, foi muito interessante. Minha pergunta foi no sentido de aproveitar a experiência do senhor com o tratamento de patentes, né? Como que o senhor vê essa criação de indicadores relacionados à publicação de patentes, né? E essa relação do depósito com o licenciamento, ou seja, a busca das empresas por meio dessas patentes, se elas são aplicáveis, né? E se a universidade está indo em direção deste ponto em comum com as empresas. Muito obrigado. Obrigado. Elber Holland, da Unesp, professor Brito. Cecília Rubira, por favor. Cecília. Boa tarde, professor. Cecília Rubira. Oi, Cecília. Tudo bom? Como você vai? Unicamp. Bom ver você. Tudo bem?
Parabéns pela palestra, muito obrigada. Então, a minha pergunta eu acabei escrevendo no chat, não é só uma pergunta, mas seria também, eu queria saber sua opinião a respeito de outras visões, né? Então, número 1, eu gostei bastante dessa ideia aí de você ter dados misturados com narrativa. Gostaria de saber se você podia elaborar um pouco mais em relação a isso. Se isso seria coberto pelas bases de dados, enfim. A segunda coisa é que eu aprendi aí com o professor Jacques sobre o framework REF. E eu achei bastante interessante. Eu queria saber se você tem um conhecimento, se você poderia comentar. E a terceira coisa é que, recentemente, né? Bom, eu esqueci de falar. Eu sou a coordenadora de pós do Instituto de Computação, no momento. E eu comecei a estudar essas métricas faz 2 anos por causa disso. E eu fui fazer um sabático em Carnegie Mellon. E quando eu cheguei lá, falei assim, bom, eu vou virar coordenadora de pós, eu quero saber o que está acontecendo aqui. Aí eu descobri que lá a avaliação deles é completamente qualitativa. Eles usam 0 métricas, eles até proíbem que você tenha... Então, é um outro lado, assim, completamente radical, né? E eu queria saber a sua opinião a respeito. Então, seriam esses 3 pontos. Carlos, eu vou só repetir a pergunta que eu fiz aqui para você. Eu tenho acompanhado o Projeto Métricas aqui com o Jacques há muito tempo, né? No momento, tenho um cargo de diretor de produção científica no UFMG e sempre fiquei bem próximo aí do Projeto Métricas para saber o que está acontecendo. E a impressão que eu tenho, estando próximo do Projeto Métricas e vivendo a realidade de uma ICT federal, é que nem tudo que tem sido discutido lá tem sido discutido do lado de cá. A impressão que eu tenho é que a Andifes meio que usa muito o Sensup para tomada de decisão e planejamento. E aí eu vejo que os dados que estão lá, eles ajudam no Sensup. Eles não são bons dados, mas eles carecem de contexto globalizado, que é o que a gente está escutando e boa parte do que você acabou de mencionar na sua apresentação. E aí eu queria que você pudesse comentar o que está faltando para os gestores, se está faltando alguma coisa, ou se do ponto de vista de gestão, até por uma questão de governança é isso mesmo, mas se tem algo que pode se fazer para que essa conversa da gente aqui, nesse contexto globalizado, ela passe a ser adotada pelos nossos gestores de ICTs, de uma forma, ou pelo menos compreendida com mais profundidade. A palavra é sua, Brito, e com isso nós encerramos a parte de perguntas e respostas. Muito obrigado, Jacques. Então, eu vou comentar aqui sobre o primeiro Adalton do Instituto Federal nos consultou sobre esse assunto de olhar as coautorias, o que mais que a gente poderia olhar. E aí o que eu queria destacar é o seguinte, quando eu falei da medida sobre os artigos em coautoria, eu não estou de maneira nenhuma querendo dizer que seja a única métrica útil para caracterizar a relação da universidade com a empresa. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ao longo dos meus 40 anos na Unicamp, eu nunca vi uma discussão no Brasil sobre interação universitária com a empresa que fosse baseada em algum dado. Sempre era baseada em palpite ou em eu vi na Alemanha, onde eu fui trabalhar, e lá tinha, ou no Califórnia era assim. Então, eu fui atrás de olhar esse assunto das coautorias, tentando responder ao seguinte desafio. Tem um jeito de achar algum dado sobre isso? E dá para achar esse. Eu tenho certeza que muitos outros dados vão poder nos ajudar bastante. Mas eu insistiria que a relação de universidade com a empresa, ela acontece de muitas maneiras diferentes. Tem até um desenho bom que eu muitas vezes já usei, que é uma espécie de uma pirâmide, que a OECD tem num livro lá, mostrando as coisas que fazem juntos. A base da pirâmide são os estudantes que a universidade forma e vão trabalhar na empresa. Isso aí faz parte do estudo do professor Azzoni, tá certo? Só que ninguém chama isso de interação universitária com a empresa, porque quando falam em interação da universidade com a empresa, já tem uma espécie de um hipnotismo que falam de pesquisa, tá certo? Mas
a maior interação, a principal maneira pela qual qualquer universidade do mundo interage com as empresas é formando as pessoas que vão fazer as empresas funcionarem. Então, a gente tinha que olhar para isso. Aí o professor Azzoni fez isso muito bem. Depois você começa a ter atividade de consultoria, de projeto, etc. Quando você vai falar de coautoria, você está falando de uma atividade lá no topo dessa pirâmide, que são aquelas atividades onde você teve a ideia junto, trabalhou junto para fazer a ideia, trabalhou junto para escrever o trabalho e para publicar. E mesmo quando é um estudante, o coautor é um estudante de pós-graduação, mas que foi pago pela empresa e, portanto, tem que pôr ali que o endereço dele é da empresa, significa que alguma empresa achou que valia a pena pagar para aquele estudante usar as horas para obter um título de mestrado e doutorado na universidade ou na ICT XYZ. Então, é um dos indicadores. Eu não estou, de maneira nenhuma, querendo dizer que é o único, mas ele tem uma característica que é boa para o Brasil e boa para todas as universidades do mundo. Ele é comparável. Dá para fazer um benchmark nas universidades próximas, nas universidades distantes, dá para você ver como é que são as universidades da Alemanha, da Espanha, da França, da Inglaterra, e fazer essa comparação e ter um benchmark, às vezes, é uma das principais coisas de conseguir extrair conhecimento dos dados, porque o dado sozinho, às vezes, não te diz nada, é muito, é pouco, como é que é? Como é que outros praticam? Então, a minha ideia sobre as coautorias é um método, é um que dá certo, dá para fazer, ele não conta a história inteira, mas ele conta um pouco da história. O Elber pergunta sobre as patentes, e veja, Elber, aí o meu comentário sobre as patentes é assim, no Brasil, a gente tem uma coisa que é raro você ver no mundo, que é os principais patenteadores, as instituições que têm o maior número de patentes, são universidades. Se você olhar as 10 instituições no Brasil que pedem mais patentes, 8 são universidades. E isso, para mim, é um sinal de uma doença muito séria na economia brasileira, porque qualquer país que tenha uma economia saudável, entre os 10 maiores patenteadores, haverá 10 empresas. E uma universidade vai aparecer, se você fizer o caso dos Estados Unidos, a Universidade da Califórnia aparece lá pela classificação 51, 53, tá certo? Ou seja, é uma distorção. Do ponto de vista das universidades, é bom, a universidade conta, aparece no jornal, a Unicamp teve mais patente, a UFMG, a USP, estava no relatório da Unesco, que o Pedrosa, que estava aí no começo da reunião, eles prepararam, e é um elemento forte das nossas universidades. Mas cabe perguntar para as universidades, tá bom, você fez 60 patentes por ano. Quanto custou e quanto isso beneficiou a universidade? Poucas universidades fazem um relatório dos seus licenciamentos, certo? Para ver onde é que essas patentes foram. Então, eu acho que nós temos muito chão para andar nesse assunto das patentes feitas pela universidade, certo? Mas o indicador do qual eu falei é artigos publicados por professores da universidade que é citado por qualquer outra patente do mundo. Pode ser que a IBM tenha feito uma patente e citado um professor do Instituto de Computação da Unicamp, porque ele teve uma ideia que quem fez a patente lá em Yorktown Heights teve que ler o paper para resolver as dúvidas e os obstáculos que ele tinha que vencer para fazer a patente. Então, de novo, é um indicador, mas eu acho que o Brasil precisava prestar atenção nesse assunto, como é que pode, entre os 10 principais patenteadores, ter 8 universidades e só 2 empresas, porque isso é uma doença que indica que a economia brasileira tem fragilidades gigantescas, ou que, veja, eu não estou querendo apontar o dedo e dizer é culpa das empresas, estou falando da economia brasileira, é uma economia que permite que empresas prosperem sem criar ideias novas. Quando uma economia permite que as empresas prosperem sem criar ideias novas, ela tem algum problema de sustentabilidade e de criação do futuro.
Então, aí eu acho que a gente precisaria prestar mais atenção. A Cecília fala de uma pergunta que eu não sei responder, mas o meu trabalho envolve descobrir se tem um jeito de responder, que é como é que faz para associar o dado com a narrativa. Viu, Cecília? E uma das coisas que eu estou organizando é um workshop com agências de financiamento de vários países para discutir com eles sobre como é que daria para fazer isso. O que vocês precisariam? Vocês precisam que a gente tenha os cases guardados na base de dados, vocês precisam que o computador faça um machine learning sobre os casos empresariais, como é que a gente vai associar essas duas coisas? Então, é o desafio da hora, é o desafio do momento. Tem um desafio, inclusive, na parte científica disso, na leitura, na automação de como realizar isso. O framework do REF, você está falando do Research, como é que chama? Research Assessment do Reino Unido, é esse, né? Então, esse daí é uma coisa que é parecido com o que a CAPES faz no Brasil. É bem parecido, tá certo? Eles usam menos dados do que a CAPES, mas é um sistema que, em vez de avaliar só a pós-graduação, avalia a pesquisa na universidade como um todo. Mas, veja, o sistema que a CAPES tem feito no Brasil há algumas décadas não fica muito a dever ao REF do Reino Unido. Cada um deles tem fraquezas e tem forças, mas é uma coisa com uma certa similaridade. A diferença é que o REF, aqui no Reino Unido, gera um efeito no orçamento inteiro da universidade, enquanto que o exercício da CAPES no Brasil gera um efeito no orçamento de bolsa de pós-graduação. Certo? Mas os dois têm efeito orçamentário. Acho que esses dois aí são os dois maiores exercícios de avaliação institucional que eu já vi no mundo. Só que aí no Brasil a gente não dá muito valor para o da CAPES, certo? Mas é uma coisa que poucos países dão conta de fazer do jeito que é feito. Não estou com isso querendo dizer que é perfeito. Eu já tive muitas críticas à maneira como a CAPES faz, mas é dessas coisas que é melhor estar fazendo e criticar para melhorar do que não ter e ter que começar do zero. E sobre o que você viu em Carnegie Mellon, é verdade, eu também já vi isso. Quer dizer, nas universidades, é que aí tem o seguinte, uma coisa é avaliar pessoas, outra coisa diferente é avaliar o departamento, outra coisa diferente é avaliar a faculdade, outra coisa diferente é avaliar a universidade, outra coisa diferente é avaliar o país. Na avaliação de pessoas, e de projeto de pesquisa, é raro agências de financiamento nos Estados Unidos, no Brasil, usarem tanta métrica que nem a gente usa. Tá certo? Pelo menos é raro explicitamente falando. Depois que fecha a porta da sala e fica o painel lá dentro, eu não sei bem do que eles falam. Mas sempre a agência fala antes. Não é para só basear em métrica, em indicador, etc. Então, aí tem uma discussão conceitual. Isso é uma coisa que na FAPESP, você não sabe o quanto que eu lutei para achar um caminho para melhorar isso, sabe? Mudava o parecer para, primeiro, em vez de perguntar sobre o pesquisador, perguntar sobre o projeto de pesquisa, para o assessor dizer o que ideia nova tem nesse projeto. Mas aí os assessores respondem uma frase dizendo, tem ideia boa. Aí não dá para usar isso aí para fazer análise, tá certo? Ele precisa dizer, tem uma ideia que é a seguinte, é fazer a transferência de calor de um jeito que nunca ninguém conseguiu fazer. Um fulano na Dinamarca chegou perto, mas não conseguiu resolver tal problema. Eles estão falando de uma coisa aqui que talvez consiga resolver. Quer dizer, fazer uma análise científica da coisa, tá certo? Mas aí no Brasil a tendência dos assessores é encurtar as coisas e quando você pergunta sobre a experiência do pesquisador, eles falam, publicou 5 artigos na revista Qualis A, 3 artigos na revista Qualis B, um histograma em palavras, tá certo? E com o qual também não se consegue fazer nada, porque para fazer isso não precisava pedir para o assessor, era só pedir para o computador classificar e entregar a ficha feita. Certo? O assessor, a gente esperava que falasse, esse pesquisador, em 1990, teve uma ideia que foi muito boa, talvez se vocês derem dinheiro para ele agora, ele vai ter outra ideia boa.
E a ideia boa que ele teve em 1990 foi boa porque ele pensou em usar uma coisa que nunca outros tinham usado. Quer dizer, contar uma história para nós, fazer uma narrativa que seja convincente. Nas universidades estrangeiras é raríssimo usarem só métrica para avaliar pessoas. Mas para avaliar instituições, aí sim, aí começa a usar mais métrica, mas no REF eles usavam muito casos e métrica, as duas coisas juntas. Cada universidade pode apresentar, acho que, 5 ou 10 cases para defender o seu caso ali. E depois o Carlos Pinheiro pergunta sobre os dados do censo, você está falando do censo do ensino superior, né, Carlos? Estou supondo aqui pela sigla. Exatamente. Eu não sou muito bom nas coisas federais do Brasil. Minha vida foi estadual, então, mas tá bom, o censo. Eu acho que o problema que eu sempre vi nas avaliações do MEC e nas avaliações da CAPES é a falta de ambição sobre os benchmarks internacionais. Quer dizer, é uma coisa de comparar as universidades brasileiras com as universidades brasileiras, em vez de olhar, bom, então vamos ver onde é que tem universidades comparáveis no mundo que possam nos ajudar a aprender alguma coisa sobre elas. Tá certo? Não é que é para elas terem a imagem do futuro, aquela coisa lá que tinha na bebida lá, eu sou você amanhã, não é isso, tá certo? É uma coisa de, tá bom, diga aí, Universidade X, que vai ser avaliada, quais são os seus comparadores mundiais? Com quem você compete no mundo em termos das coisas que você faz? Você pode até deixar cada universidade escolher seus comparadores. E aí você faz um radar plot ali para fazer essa comparação. Mas eu acho que isso aí está longe, né, do horizonte lá de Brasília. Já estava longe do horizonte de Brasília, agora deve estar mais longe ainda. Muito bem. Eu penso que com isso o examinado passou completamente com nota máxima, então nós estamos com a conclusão da nossa atividade. Eu quero te cumprimentar, Brito, eu quero te dizer como nós vamos avaliar o impacto da tua apresentação de hoje, de mais de 2 horas. Primeiro, obviamente, tem o questionário de avaliação, mas o mais importante vai ser como os participantes do segundo curso, que são mais de 120 participantes assistindo a tua palestra e depois revendo a tua palestra, vão se apropriar dos desafios nos trabalhos finais que são a forma de levar conhecimento e metodologias para suas instituições de origem. Porque todos os participantes são practitioners, inclusive os professores e os mentores e os tutores que estão participando. E a questão é como isso vai impactar. E nós vamos levar esse feedback até você no final do curso, levando ao teu conhecimento os trabalhos que serão realizados. Será convidado para acompanhar a apresentação dos trabalhos, mas em função da tua agenda, se você não tiver tempo, isso nós vamos enviar para você os trabalhos. Mas você será convidado para a apresentação dos trabalhos finais dos participantes. Eu vou te passar a palavra para encerrar, mas antes disso, quero dizer 2 coisas. Primeiro, em nome dos participantes, em nome dos panelistas que estão sendo convidados para uma pequena sala de encontro final e que eles estão recebendo pelo e-mail o endereço do link, eu quero dizer que para todos nós, Brito, você é um role model. Role model significa pessoas que devem inspirar trajetórias. Você podia ter ficado na tua atividade pesquisador, mas você resolveu se dedicar para essa função de construir conhecimento, construir identidade, construir projeto de vida e construir um legado de exemplo de um modelo a ser considerado na trajetória de quem está nos assistindo. Com isso, eu quero te agradecer. Eu acho que aqueles milestones iniciais que você colocou, de como a governança universitária nos ajuda a descobrir um mundo que nos é distante. E certamente você, na direção da FAPESP, você acabou conquistando um conhecimento sobre essas fronteiras novas que pouca gente pôde ter adquirido. Com isso, eu gostaria de recomendar muito aos participantes desse nosso live
para se inspirar e aceitar o desafio da governança, que seja de uma agência de financiamento, que seja de uma universidade, que seja do departamento, que seja do instituto. Esse desafio é complexo, mas ele é compensador, porque aí nós adquirimos um conhecimento que nós nunca teríamos adquirido de outra forma. Brito, a palavra final é tua para encerrar esse nosso live. Muito obrigado, Jacques. Muito gentis as suas palavras, como sempre. Agradeço muito os cumprimentos e agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês para tratar desse assunto tão apaixonante. Eu acho que o ponto que eu tentaria realçar aqui é a importância do projeto Métricas para induzir um tipo de comportamento nas nossas instituições acadêmicas, que é aquele tipo de comportamento no qual a tarefa e a missão e a ocupação da liderança acadêmica é pensar e planejar e executar o futuro daquela instituição. E não ficar tratando de coisas do dia de amanhã, sobre como é que vai limpar o telhado do prédio 3, ou quantos faxineiros vão ser contratados, ou o que vai ser demitido, etc. E para ter esse tipo de oportunidade, criar a facilidade para que a liderança acadêmica pense sobre o futuro da instituição, dados e métricas são fundamentais e, ao mesmo tempo, precisam ser tratados com enorme cuidado, atenção e responsabilidade. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Muito obrigado mais uma vez, Jacques. Muito obrigado. Está encerrada, então, essa sessão.